Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando nesse domingo, 16º domingo do tempo comum. Tema central dessa liturgia é claro que é a paciência e a misericórdia de Deus. Primeira leitura a gente encontra lá no livro da sabedoria, o Senhor que se apresenta como sendo o Todo-Poderoso, o Onipotente, mas com paciência e misericórdia para com os seus. Isso aqui é importante para nós, porque o Senhor age na misericórdia e apesar dos nossos pecados, Ele espera para que a gente possa se converter. Esse é o Senhor. Lá no Evangelho, que é uma composição de 3 parábolas, desse conjunto de parábolas que Mateus está apresentando para nós nesses finais de semana, nós temos a parábola daquele homem que semeou o seu trigo, mas veio o mal e semeou o joio. Depois a parábola do grão de mostarda, que é uma pequena semente que cresce e os pássaros vêm se alimentar e viver e ter pastagem ou ainda, descansar na sua sombra. E depois, aquela do fermento levedado na massa. São 3 realidades importantes que aparecem para nós. Para dizer de um Deus que nos ama, interessante como Jesus, ele usa o atributo das parábolas, das comparações, para facilitar para os pequenos, porque aos grandes, diz o Senhor, ele já tem o seu conhecimento. Nessa primeira parábola contada, o Senhor apresenta a grande plantação de trigo, que o agricultor foi lá, semeou, mas veio o mal e plantou também o joio, que são plantas muito parecidas. E depois, quando percebeu-se que havia uma outra planta dentro e junto, com o trigo, aquele empregado diz: Senhor, vamos arrancar o trigo? Aí o Senhor diz: não, vamos esperar. Vamos esperar que os 2 cresçam. Aqui está a paciência do Senhor para com os nossos pecadores. O pecado é o joio, minha gente. Mas imaginemos se o Senhor arrancasse esses pecadores, o que sobraria? E o Senhor paciente, Ele espera crescer, porque Ele espera que nós nos convertamos, Ele espera que nós mudemos de atitude, Ele espera que nós nos tornemos pessoas que vão mudar de vida. Quando Ele apresenta essa história do joio e do trigo, Ele está apresentando justamente o desejo dEle que nós sejamos trigo. Por isso, o grande desafio, parece que o pedido do Senhor para hoje é justamente esse: vamos ser trigo. Não vamos ser joios na vida da comunidade ou na vida da outra pessoa. E depois ele conta aquela história belíssima da semente de mostarda, que é pequena. Mas quando cresce, a árvore fica bonita, fica grande, e os pássaros do céu vêm para a sua sombra e se alimentam até das suas sementes. Na comunidade nós podemos até ser pequenos e devemos ser pequenos. Mas a nossa atividade pastoral na comunidade e na vida do irmão é de tal maneira importante que essa semente, passa a produzir frutos.
E quais são os frutos e qual é a sombra? Tantos irmãos precisam do aconchego, tantos irmãos precisam do afeto, e nesse tempo de pandemia, tantas pessoas precisando desse afeto. Isso aqui é ser a sombra do grão de mostarda, né? Da mostardeira. E depois a terceira história, não menos bonita e não menos importante do que as outras, é quando Jesus parece dar uma receita de bolo para justificar a sua bondade e a sua misericórdia e dizer que nós devemos ser assim. Se você pensar, para fazermos uma receita de bolo, nós precisamos de tudo aquilo: farinha, fermento, ovo, água. Mas isso aqui colocado à mesa são só objetos. Mas quando tudo isso se mistura, se torna um bolo gostoso. Será que na vida da comunidade não está na hora da gente começar a pensar nisso aqui? Não sermos coisas separadas, não sermos cada um no seu canto, mas sermos um grande conjunto harmonioso que pode alimentar a própria comunidade? Isso aqui é o agir com misericórdia, minha gente. A misericórdia que precisa estar inserida na vida da comunidade. E depois Paulo parece que diz, para esse agir misericordioso na vida da comunidade, nós só precisamos sermos homens espirituais e mulheres espirituais. Porque o homem material, ele é arrogante, ele não é prestativo, ele não pensa no outro, ele não age com misericórdia, ao passo que o homem que é espiritual, ele é o contrário disso. Ele é o fermento da massa, ele leveda essa massa. E o homem espiritual, ele é trigo, ele não é joio. O homem espiritual é o grão de mostarda que cresce para produzir sombra e alimento para os outros. Que Deus nos ajude e que nesse domingo a gente aprenda com o nosso Senhor o que é viver a misericórdia, o que é viver a bondade. E pedir a Ele mesmo que tenha paciência conosco, porque nós ainda seremos como Ele sonha. Que nós seremos esse grão de mostarda, que nós seremos esse fermento na massa, que nós seremos esse trigo que vai produzir muito. Que o Senhor tenha paciência conosco e nos ajude na nossa vida de conversão. E que você e eu, ouvindo essas palavras do nosso Senhor, possamos, com muita urgência, nos converter ao nosso Senhor. Porque Ele é paciente e é prestativo. Ele é paciente e é misericórdia. E Ele age com misericórdia para com o nosso joio, ou seja, para com o nosso pecado. Bom domingo. Fiquem todos com Deus e receba dele a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre todos vós e sobre as suas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor.